Amém. Você pode sentar. Antes de você sentar, peraí, fala para a pessoa que está do seu lado assim, ele está no controle. Ele continua no controle. Tem gente que precisa escutar, tá ótimo. Tem gente que precisa escutar isso hoje. A gente vai falar sobre isso hoje. Um Deus que provê, um Deus que tudo vê, um Deus que tudo acrescenta, um Deus que tem o controle da sua história, da minha história, nas mãos dele. Nada foge do controle do Senhor. Talvez você entrou aqui e você precisa escutar essa verdade. Ah, mas eu já sei sobre isso, certo? Mas não é bom escutar isso do Senhor, saber que Ele continua cuidando de nós. Eu queria falar sobre um texto hoje. O texto que eu tenho para falar é o texto de Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. Eu vou ler daqui a pouco. Ainda não agora. Daqui a pouco eu vou ler. Marcos capítulo 4, 35 a 41. Isso. O tema que eu queria trabalhar hoje é enquanto isso. Se quiser abaixar um pouquinho o fundo, pode, tá? Um pouquinho só. Enquanto isso. A minha proposta hoje é mostrar Jesus trabalhando no momento de dificuldade. Pode abaixar um pouquinho esse fundo se quiser, gente. Por favor. Conta a história que um trabalhador rural, ele ia todos os dias para o seu trabalho, já tem um tempo isso, ele ia todos os dias para o seu trabalho, e no seu trabalho ele tinha uma coisa apenas que o distraía. Ele tinha um rádiozinho, não era um rádiozinho, era um toca-fita. Quantos lembram aqui, lembram da época da fita? Rapaz, você tá velho pra caramba. Tem gente assim ou não, mas capaz com esse cabelo branco aí, com certeza. Então, vocês lembram do toca-fita? Hoje não tem mais nem isso, nem CD, não tem mais nada, né? Mas esse trabalhador, ele ia pro seu trabalho todo dia lá para capinar, para recolher os frutos. E ele tinha como seu companheiro uma fitinha que ele gravou no lado B da fita. O lado B da fita. Vocês lembram como é que a gente fazia para ter a coletânea das melhores? A coletânea das melhores era feita assim, a gente ficava escutando uma rádio, que a gente gostava muito. Vocês estão rindo que, cara, o pessoal tá denunciando legal a idade. Ó, escutando uma rádio, gostava muito, daí falava assim, daqui a pouco vai trocar Cristina Mel. Não sei o que. Ah, pessoal da Cristina Mel aí. Vocês estão tudo velho. Fique ligado. Por que o cara falava aquilo? Porque a gente ia lá e quando tocava Cristina Mel, o que a gente fazia? A gente apertava o REC com o play junto. É ou não é? Daí vinha, dê carinho a alguém. E a gente lá assim, tô montando minha playlist. E esse trabalhador, ele fez isso. Ele montou a sua playlist do que ele mais gostava. Provavelmente não era Cristina Mel, era Um Dia Que Saí de Casa, Minha Mãe. Porque era trabalhador rural. E daí montou, obrigado, Dezê. Daí ele montou a sua playlist. Só que ele montou no lado B da fita. Só que no lado A tinha uma música que a sua esposa, a playlist da esposa dele, da mulher dele. E era assim, a pior das músicas possíveis. E o gravador tinha um problema, porque esse gravadorzinho, o botão de rebobinar não estava funcionando. Daí o que a gente poderia fazer? Duas possibilidades de rebobinar essa fita. Possibilidade número 1. Uma caneta. Gente, eu estou impressionado. No culto das 9, uma menina, que eu não vou revelar a idade, né? Uma menina, assim, dos cabelos grisalhos, assim, sabe? Falou, a melhor caneta era a Bic. Tá, aquela encaixa, ela não é redondinha, ela vai meio quadradinha assim, sabe? É um hexágono, né? Levanta assim, vai. Tinha a caneta, mas aí com a caneta o que acontecia? Ele não podia parar. O trabalho dele era muito castigante. E o que ele fazia? A tocada dele era a seguinte. Já que ele não podia parar para trabalhar, ele tinha outra possibilidade de rebobinar a fita. Sabe o que ele fazia? Alguém sabe? Ouvia todo o lado A.
O lado A era o lado da esposa, o lado ruim da história. E ele tinha que escutar todo o lado A. É como se o lado A, enquanto o lado A estivesse em curso, o lado B estava sendo rebobinado para poder ser executado, para poder ser tocado. Gente, vou falar um negócio para você. A nossa vida é um gravador quebrado que não sabe rebobinar. É isso mesmo. E é o próprio Deus que fez assim. Então, para toda música que nós queremos escutar, tem uma música desagradável que nós temos que experimentar primeiro. Não tem como, é assim que acontece. Para todo lado B que nós queremos ouvir, nós temos um lado A necessário. Enquanto o lado A está rolando, o lado B está sendo rebobinado. A história de Deus, a história da Bíblia, ela foi marcada por lados A's em curso para que lados B's fossem rebobinados e assim pudesse começar a ser tocada a grande sinfonia, o grande momento da vida, escutar o repertório e viver o repertório que a gente quer escutar e quer viver. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês lembram da história de Jacó e de José? A história de Jacó e de José foi marcada por um lado A em curso, muito claro. Mas enquanto um vivia o lado A, o lado B já estava sendo preparado para ser tocado. Olha só que coisa bacana. José, a gente já sabe quem foi. Quem foi José? Foi um pirralho, dedo duro, convencido. Jacó, seu pai, tinha 11 filhos. Benjamim ainda não tinha nascido. José era o mais novo, né? Até aquela época, José era o mais novo. E ele era o filhinho do papai mesmo, assim. O pai gostava dele. O pai deu uma capa para ele. Os irmãos odiavam aquele menino, porque além dele ser mimado pelo pai, ele era muito convencido. José era um sonhador. Sonhou outro dia que os feixes dos seus irmãos, representavam seus irmãos, se curvavam diante deles. O sol e a lua se curvou diante dele. Os pais se curvavam diante dele. O pai ficou meio cabreiro, mas gostava do filho. Os irmãos ficaram para morrer. O que esse menino está pensando que é? Esse menino é melhor que a gente? Tá maluco? Tá doido? E José se gabava, porque andava com aquela capa que ele ganhou do pai para um lado para o outro, sabe? Aquela túnica. E olha aqui, ó, meu pai me deu, não deu nada para você. Não. Era isso que acontecia. Até que o pai um dia chegou para ele e falou assim: filho, vai lá visitar os seus irmãos, vai lá ver os seus irmãos trabalhando e me traz o relatório para ver se os teus irmãos estão trabalhando direitinho. Você imagina, o pai também, Jacó não teve nenhum tino, né? Pô, como é que vai fazer isso? O irmão já não é bem visto pelos irmãos. Vai lá, porque ele vai ser o quê? O dedo duro da história? Pô, foi exatamente isso que aconteceu. José foi para o campo para fiscalizar, para xnovar os irmãos. Gostou do verbo? Chegando lá, os irmãos viram que o seu irmão estava vindo e o coração deles, diz o texto bíblico, lá em Gênesis 37, que o coração deles se encheu de raiva. E o que eles fizeram? Vão matar o nosso irmão. Aí um dos irmãos falou: não, matar não, vou jogar ele aqui nesse poço. Pegaram o irmão, jogaram ele no poço, e daí vinha passando uma caravana, a caravana dos midianitas. Aí o irmão falou assim: não vou matar não, vamos fazer uma grana com ele. Venderam o irmão para uma caravana dos midianitas. Como que a gente vai avisar nosso pai? Pegaram o símbolo da esnobez do irmão, o símbolo da predileção do pai pelos irmãos, por José, que era aquela túnica, e embebedaram no sangue de um animal morto. Chegaram para o seu pai, quando chegaram em casa, os irmãos, os 10, viraram para Jacó, o seu pai, e falaram: pai, olha o que nós encontramos quando estávamos indo para cá, vê se não é a capa de José. Lógico que sabia que era a capa de José. E daí começa o lado A de Jacó a ser tocado. Deu o play no lado A. Lembre-se que enquanto existe um lado A, o lado B está sendo rebobinado. Quando Jacó viu aquele negócio acontecer, falou: é o José. Se caiu num choro, e se a gente for ver no versículo 35, lá de Gênesis 37, diz assim o texto, ele fala assim, ó: todos os seus filhos e filhas vieram consolar, quem? Jacó. Vieram consolá-lo. Mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar por ele. Lado A em curso.
play no lado A, na música ruim. Versículo 35 falou do lado A. Versículo 36, e ele começa de forma tão bonita. Ele fala: enquanto isso, enquanto Jacó chorava, enquanto Jacó vivia o seu luto, enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Enquanto isso no Egito. Enquanto isso, essa expressão enquanto isso, impede que a narrativa feche sua porta. Que acabe ali. Que fiquemos só com o lado A da história. Que fica ali um enquanto isso, deixa ali entreaberta uma porta, indicando que alguma coisa ainda vai acontecer. É como se o texto estivesse aqui trabalhando em duas cenas. Cena do lado A, lembra, gente, o lado A e o lado B acontecem ao mesmo tempo. Enquanto o lado A está em curso, o lado B está sendo preparado. Isso para mim é maravilhoso, porque no verso 35 existe morte. No verso 35, Jacó chora o luto do seu filho. Mas no verso 36, ou seja, enquanto a fita está rolando, enquanto o que está sendo tocado acontece, nos bastidores está sendo preparado um rei. Enquanto isso, é isso que os textos falam. É como se o texto estivesse trabalhando essas duas cenas. De um lado, um luto de Jacó, que é o lado A. Perdi meu filho, minha vida acabou, não adianta me consolar, eu vou descer choroso para o sepulcro, para o meu túmulo junto com meu filho. Mas do outro lado, enquanto isso, José está a caminho do Egito. Enquanto isso, no lado B, um governador está sendo forjado para livrar o mundo de morrer de fome. Uau! Junto com o lado A, existe um lado B em curso. Na história de Deus, muita coisa acontece enquanto o lado A, o lado da dor, o lado da amargura, do sofrimento, do luto, enquanto o lado A está sendo tocado. Lembre-se, o lado A é exatamente aquilo que rebobina, que prepara o lado B. Enquanto isso, enquanto a dor e o luto de um pai que parecia ter perdido seu filho o teu filho mais novo, bestamente perdeu. Enquanto essa dor estava em curso, algo extraordinário acontecia no Egito. José, de prisioneiro, passa a governador e livra sua família, livra não só sua família, livra a humanidade de morrer de fome. Percebam, gente, embora a gente não perceba, embora nós tenhamos um julgamento formado acerca da nossa história, eu quero dizer algo para você hoje aqui, essa manhã, baseado na palavra de Deus. Enquanto isso, enquanto o lado A está em curso, Deus está agindo. Enquanto o lado A está sendo tocado, o lado B está sendo preparado para irromper a esperança, a desesperança, e nos colocar em rota de plenitude dos planos de Deus para nós. Enquanto isso, Deus está agindo. Aqui tem um princípio muito importante. Sabe qual é o segredo? O segredo é não parar de caminhar. Enquanto o lado A está sendo tocado, o lado B está sendo rebobinado para começar a tocar a mais bela canção. Diz a história que uma rã foi jogada numa bacia de leite e começou a nadar e não conseguia sair de lá, era impossível nadar. Era impossível sair de lá, mas por tanto ela nadar, ela mexeu o leite. Por tanto ela nadar e por dias a fim nadando, ela mexeu o leite virou margarina e ela conseguiu pular fora. Preste atenção nisso. Presta atenção nisso. O segredo é entender que aquilo que nós podemos ver todas as vezes, não configuram a história de Deus.
Nós enxergamos o ponto da história. Deus enxerga aquilo que está sendo tocado, que é óbvio para todos, mas aquilo que está sendo rebobinado para dar início ao plano completo cabal de Deus na minha e na sua história. O segredo é, não vão parar. Quer ver? Outro exemplo, em que esse exemplo eu gosto demais, em que o lado A está tocando para rebobinar o lado B. A história de Abraão e Isaac, vocês lembram disso? Abraão não podia ter filho, Sara também não podia ter filho, e pediram um filho ao Senhor, Deus enviou. Deus abriu o ventre de Sara, e Isaac chegou, e quando Isaac chegou, todo mundo estava feliz. Glória a Deus, Isaac foi crescendo, que bênção. Um determinado dia, Deus disparou a fita do lado A. O próprio Deus chegou para Abraão e falou assim: eu quero que você vá oferecer sacrifício no Monte Moriá, mas o sacrifício é o seu filho, lado A em curso. Pá. Como assim? Deus me dá um filho, agora me pede esse filho? Como assim? O que acontece com Abraão? O Abraão faz que nem a rã, foi jogado num pote de leite e começa a nadar. Porque obedecer é a melhor coisa que a gente pode fazer. Abraão pega os seus servos, pega o seu filho Isaac, pega o seu cutelo e começa a ir em direção ao Monte Moriá. Sai cedo de casa sem falar uma palavra para a esposa, senão a esposa não deixaria ele ir, é óbvio. Quando chegaram na base de Moriá, virou para os seus servos e falou: agora vocês podem ficar aqui, eu e meu filho, nós vamos subir para oferecer sacrifício ao Senhor e voltaremos. É isso que diz o texto, porque diz inclusive o texto de Hebreus que Abraão acreditava que ele mataria o filho sim, e que Deus o ressuscitaria. Olha o tamanho da fé desse homem, olha o tamanho da obediência desse homem. Abraão, que sentou na cadeira 1, lembra disso? Porque primeiro Deus, ponto final. Abraão subiu com seu filho, eu imagino aquele cortejo em direção a matar o seu filho. Seu filho faz uma das perguntas mais difíceis da história de Abraão, vira para o pai e fala assim: pai, aqui está o cutelo, aqui está o lugar para a gente fazer o nosso sacrifício, mas onde está o cordeiro? No coração do Abraão. E agora eu consigo ver a cena, essa cena é maravilhosa. O que acontece a partir dali é que do lado A da montanha de Moriá, o cortejo da morte estava sendo tocado, mas sobretudo uma morte em obediência estava sendo tocado, e tanto ele quanto o filho estavam subindo em direção ao sacrifício em obediência. Mas pasmem a história, porque o lado A da fita estava em curso, mas rebobinava o lado B. Enquanto isso, um cordeiro era providenciado, que daria vida e libertação do seu filho. Gente, muitas vezes nós estamos subindo na nossa história, na história da nossa vida, sob uma palavra em obediência a Deus, a gente fala, nós estamos indo em direção à morte, mas nós nos esquecemos que o lado B da história, um cordeiro está indo em direção, de um lado tem morte, tem desesperança, do outro lado tem provisão de Deus que se encontra lá. Enquanto isso, Deus está trabalhando. Ah, gente, não pare de caminhar. O Senhor te fala essa manhã: um cordeiro está subindo o monte do sacrifício. A provisão do Senhor já está a caminho. Não pare. Lembre-se, o lado A rebobina o lado B. Bom, tendo dito isso, eu vou acessar o texto agora. O que fazer, e essa é a pergunta, o que fazer enquanto o lado A, o lado desagradável, está sendo tocado? Qual é a postura da gente? Qual é a postura quando a gente dá o play no lado A? Porque não tem como escutar o lado B sem o lado A. Isso é um fato. O que fazer quando o lado A está sendo tocado? Eu queria pegar como exemplo os próprios discípulos que viveram esse lado A com Jesus algumas vezes. E isso tudo foi uma preparação para o que eles viveriam de lado B depois. Marcos 4, 35 a 41 eu não vou ler, porque para a gente ganhar tempo. Mas a história aqui é o seguinte: Jesus passou o dia inteiro ensinando as parábolas do reino de Deus.
ensinou para o povo e estava lá pregando o evangelho, estava exausto. Depois de um dia inteiro de ensino, cansadíssimo, Jesus disse aos seus discípulos, ele disse, passemos para outra margem. No versículo 35 ele fala sobre isso. Passemos para outra margem. Foi uma ordem do Senhor. Jesus entra no barco com os seus discípulos no mar da Galileia, no lago de Tiberíades, é a mesma coisa, e eles foram para outra margem. Mas no decurso dessa margem, de ir de uma margem a outra, uma tempestade veio. E uma tempestade muito forte assolou aquele navio a ponto deles pensarem em morrer, em sucumbir. Enquanto isso, Jesus estava cansado, entrou no barco, meteu um travesseiro e meu irmão dormiu, tranquilaço. E batia o barquinho para um lado, o barquinho para o outro, a chuva chegou e tal, aquela coisa toda, o raio, os caras ficaram preocupados demais. Aí 3 perguntas foram feitas. Eu queria trabalhar essas 3 perguntas sob a perspectiva do que fazer quando o lado A está em curso. O que devemos fazer para que o lado B carregue para vivermos o que Deus tem para a gente? As 3 perguntas dessas pessoas, desses discípulos foram essas. Primeira, uma pergunta que nós como igreja direcionamos a Deus. Mestre, não te importa que morramos? Mestre, você não está vendo que se você não fizer nada a gente vai morrer? Você não está vendo que o play já foi dado no lado A e é impossível escutar essa música? A gente vai sucumbir, nós não vamos chegar no lado B. Pergunta número 1 da gente para o próprio mestre. Jesus acorda, Jesus acha aquilo engraçado demais, dá uma espreguiçada e dá uma esnobada nos discípulos. E a segunda pergunta é, vem cá, por que vocês são assim? Vocês não têm fé não? Cara, eu estou aqui, vocês não estão vendo não, vocês não têm fé não, você acha que eu que criei tudo vou deixar uma tempestadezinha acabar com a gente? Depois de dar aquela, cortar rápido, tipo Tramontina, sabe, corte rápido, vira para a tempestade e fala assim, esse povo está sem fé, tudo para, o sol volta a nascer, os passarinhos cantar. Aí os discípulos todos molhados, um olhou para a cara do outro e falou assim, meu Deus, quem é esse que até o mar lhe obedece? Eu quero pegar essas 3 perguntas para a gente tentar entender o que fazer enquanto o lado A rebobina o lado B. A primeira pergunta é a nossa pergunta para Jesus. Mestre, no meu luto, na minha luta, nos meus medos, não te importa que a gente morra? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta da angústia, essa é a pergunta da vulnerabilidade humana, das fraquezas humanas, de alguém que está enfrentando um problema e não sabe como resolvê-lo. Essa é a pergunta da doença que o médico fala assim, não dá mais jeito. Essa é a pergunta do casamento que acabou, ou daquela crise conjugal que a gente não consegue acessar mais o coração do outro. Essa é a pergunta daquele que está em depressão e quer sair de lá, mas não sabe o que fazer, só se encontra no lugar do desespero. Essa é a pergunta de todos nós quando estamos num momento de dor. E o que fazer quando o lado A está sendo tocado? Jesus nos ensina aqui algumas coisas. A primeira, nós precisamos aprender a conciliar a obediência com a ordem de Jesus. Nós precisamos aprender a conciliar o passemos para outra margem, que está no versículo 35, que Jesus falou, a ordem de Jesus, com a tempestade que estamos enfrentando. A tempestade de Jonas é fácil a gente entender por que aconteceu. Jonas estava fugindo de Deus. Então, de acordo com a questão óbvia, Deus muitas vezes traz tempestade para trazer a gente de volta. Mas agora, me explica como entender que eu estou fazendo, aqui no caso aqui, ó, esses caras estavam fazendo a vontade de Deus. A ordem tinha sido prescrita pelo próprio Deus, Filho, e eles estavam obedecendo uma ordem expressa por Jesus, e a tempestade vem, o vento contrário começa a ameaçar. Como conciliar isso tudo? Sabe por quê? Porque a nossa expectativa é essa. Se eu estou andando com Deus, vai dar tudo certo. Mas aqui eu queria elencar um princípio importante. Nós precisamos entender que o que nos cabe é a obediência e saber que Ele nos está preparando para algo maior.
Vocês lembram da história de José que eu contei agora no início? Quem foi José? José foi aquele que salvou o mundo de morrer de fome. Vocês lembram disso? Salvou o mundo da escassez. Agora percebam a estratégia de Deus. Porque eu não sei explicar para vocês, gente, mas o sofrimento para Deus é pedagógico. Ele nos prepara com o lado A. Nós não conseguimos viver o lado B se o lado A não estiver em curso. Não tem como. Lembra o que aconteceu com José? José foi levado para onde? Para a casa de Potifar. Lá na casa de Potifar, ele foi levado para prisão por algo que não fez. Chegando na prisão, ele começou a crescer. Ele começou a crescer a ponto de ser o gestor da prisão. Quem foi o José? José foi o gestor da prisão. Ele geriu o quê na prisão? Geriu escassez. O que ele geriu na prisão? Ele geriu gente com falta de recurso, gente problemática, gente com dificuldade. José foi o gestor da escassez. Nada melhor do que alguém que sabe gerir escassez. No momento de maior dificuldade da terra, o que José estava fazendo? Gerindo escassez. A escassez da prisão ensinou José a gerir a escassez do mundo. Ah, pessoal, o que nos cabe nesse momento é entender que muitas vezes o lado A é pedagógico. Ele nos está forjando para algo maior, algo grande. Nós mesmo aqui, nós estamos 4 anos para construir uma igreja. 4 anos na dificuldade. Problema de documentação foi resolvido. Problema agora de outras gestões que estão tendo que ser feito. Documento, contrato e tudo mais. Eu fico desesperado com esse negócio. Muitas vezes não sei o que fazer. Só encontro uma resposta. O nosso lado A está sendo tocado. Sabe por quê? Porque nós precisamos aprender a gerir construção de igreja. Porque nós vamos construir centenas, milhares, dezenas de milhares de igrejas. A gente precisa aprender. Vocês entendem isso? O lado A dispara o lado B. Obedecer é a melhor situação que nós temos. E entender que o Senhor está nos preparando para algo grande. Precisamos aprender a conciliar a obediência com a ordem de Jesus. Ele vai colocar a gente numa tempestade? Vai. Mas ele nunca vai deixar de estar lá. Essa obediência faz com que dispare uma capacitação. Se eu vou gerar crise, pescador tem que saber lidar com o mar. Tem que saber lidar com tempestade. Se nós vamos querer ser expansor e implantador de igreja, nós vamos ter que saber todos os processos. As crises disparam o que Deus vai nos preparar para ser. Bom, outra coisa que nós aprendemos com Jesus e os discípulos é que o tempo de Jesus é diferente do nosso tempo. E que coisa difícil isso, né? O que Jesus estava fazendo no barco, gente? No meio da tempestade? Estava dormindo. E quando ele está dormindo, ele não está agindo. E que dá uma raiva do caramba, porque Jesus está ali no barco, pô. Tem que fazer a gente passar por dificuldade. É exatamente, o tempo de Jesus é diferente. Parece que um dos dramas que estamos enfrentando na nossa vida é que quando um calo aperta, quando a dor chega, quando a lágrima rola, você grita por socorro e só escuta a sua voz, não escuta outra, você escuta o eco da sua voz e não tem nenhuma resposta. Tem hora que a demora de Deus é pior pra gente que o próprio problema. Quando Deus diz não, beleza, não é não, a gente fecha o ciclo, acabou. Quando Deus diz sim, é ótimo, né? E quando Deus não diz nada? Quando Deus não diz nada, a gente fica com raiva. Cadê você? Cadê você? O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Quero exemplificar para vocês. Vocês lembram quando Lázaro, o amigo de Jesus, morreu? Marta, sua irmã, foi avisar Jesus enquanto ele estava doente. Jesus se atrasou, falou que iria, mas disse que a doença não seria para a morte. Pode avisar que essa doença não seria para a morte. Bom, o que aconteceu foi que depois de um tempo, Jesus virou para os seus discípulos e disse assim, olha, Lázaro morreu. Ué, na cabeça de Marta, aquilo ali era loucura. Jesus chega
No quarto dia, depois que Lázaro já tinha morrido, chega lá e a primeira palavra de Marta não é uma saudação a Jesus. Marta vira para Jesus e fala assim: se tu estivesses aqui, mestre, meu irmão não teria morrido, agora já era, pô. Você se atrasou. E Jesus falou: Marta, Marta, não temas, seu irmão vai ressuscitar. Marta entendeu que ele estava falando sobre a teologia judaica, que acreditava que nos últimos dias, e a gente acredita também, nós vamos ressuscitar. Eu sei. Ela disse: nos últimos dias, ele vai ressuscitar. E Jesus fala: Marta, você ainda não entendeu. Eu não fui. Você não entendeu, Marta. Eu não serei. Eu sou a ressurreição e a vida. Preste atenção nisso, Marta. Talvez você está aqui e está esperando uma resposta de Deus há anos, mas saiba que Deus nunca chega atrasado. Enquanto o lado A está sendo tocado, o lado B está sendo rebobinado, Ele está te preparando para algo ainda maior. O tempo de Deus é diferente do nosso. Outra coisa que aprendemos com o texto, com essa história, é que nós precisamos conciliar a nossa angústia avassaladora com o silêncio de Deus, com o silêncio de Jesus. Por quê? Porque Jesus estava dormindo, e dormindo ninguém fala. Ele estava silêncio. E eu te digo que o silêncio de Deus grita mais alto no ouvido do que as circunstâncias mais barulhentas. Quantos de nós, nas noites mais escuras da nossa alma, já gritou por socorro e parece que a nossa voz só escoa no espaço e não tem nenhuma resposta? Mas quando Deus está em silêncio, eu te falo algo essa manhã, Ele não está inativo. Ele não perdeu o controle. Ele está trabalhando e está trabalhando por nós e não contra nós. O que me impressiona, gente, é que numa segunda ocasião, aconteceu também uma tempestade muito igual a essa aqui. Só que teve uma diferença. Essa ocasião está relatada lá em Mateus capítulo 14. Aqui Jesus está no barco e a tempestade vem. Nessa tempestade de Mateus capítulo 14, não, Jesus não está no barco, ele chega. Mas aí vem um negócio muito interessante, porque nessa segunda ocasião, Jesus muda a metodologia para acalmar o mar. Na primeira ocasião, ele acalma o mar e depois acalma pessoas. Na segunda ocasião, acontece diferente. Ele primeiro acalma as pessoas para depois acalmar o mar. E aí eu te faço a pergunta: por que Jesus mudou a metodologia? Eu te falo, é simples. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus sabe que tem uma hora em que a tempestade mais terrível da nossa vida não está do lado de fora, está do lado de dentro. De vez em quando a gente pega a tal da tempestade num copo d'água, a gente faz um problema aquilo que é inerente à vida, à caminhada. Gente, vai ter tempestade, vai ter brisa, mas a gente não precisa maximizar aquilo que não é. Aí Jesus acalma as pessoas. E Deus faz a mesma coisa aqui essa manhã. Eu não sei, muitas vezes, porque tem vezes, tem horas, que o seu problema não está nas circunstâncias, mas no seu sentimento. Ele, como aquele que nos conhece, sabe quando é que primeiro tem que acalmar. Atender a solução, acalmar e acabar com o problema, ou atender a solução do problemático. E esse mesmo Deus que te faz hoje refletir sobre qual é o tamanho do seu problema, Ele é poderoso para acalmar tanto a tempestade que está dentro de você, quanto a tempestade que está fora de você. No nome de Jesus, aquieta a sua alma, Deus está trabalhando. Enquanto o lado A está em curso, o lado B está sendo rebobinado, ele está sendo preparado para ser tocado. Enquanto Jacó pensa que é o fim, que só lhe resta o luto, José está sendo levantado para dar libertação à humanidade. Enquanto você sofre com o sacrifício e pensa que Deus está sendo cruel com você, lhe pedindo algo que é muito caro, o próprio Deus já está do outro lado da montanha, trazendo a solução, trazendo a resposta, para que o lado B da sua vida, aquele que você está sonhando em viver, possa começar o seu curso.
Você não está à deriva. O Senhor está no controle. Enquanto isso, Deus está trabalhando. Aí vem a segunda pergunta. A segunda pergunta de Jesus, a primeira pergunta foi da gente para Jesus. Agora a segunda é de Jesus para a gente. Jesus dá aquela esnobada e nos pergunta: por que vocês são assim? Por que vocês não têm fé? Por que vocês estão com medo? Por que de verdade? Por que vocês não acreditam em mim? Pergunta que eu faço para você: se fosse você, você estaria com medo? Eu estaria. E como estaria com medo? É óbvio. Mas por que a gente deve ter fé e não medo? E eu destaco a primeira coisa aqui que a gente tem que entender com essa história de Jesus. Por causa da promessa de Jesus é a primeira coisa. Versículo 35 ele fala assim, olha: nós vamos passar para o outro lado do rio. Passemos para o outro lado. Gente, se Jesus nos deu uma promessa, se Jesus nos disse isso, qual seria o destino deles? O outro lado. A gente precisa entender que promessa de Jesus e realidade são as mesmas coisas. Se Cristo prometeu, já é consumado, porque nenhuma das suas promessas caem por terra. Em todas as suas promessas, nós temos o amém de Deus, tudo se cumprirá. Por isso, muitas vezes nós temos medo porque duvidamos que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Mas Deus fala algo para alguém aqui: qual o pai que poderia dar pão para os seus filhos lhe daria pedra? Não é verdade, Deus não é contra você, Ele é a favor de você. Se Ele está no barco, se Ele te prometeu, isso vai se cumprir. Enquanto o lado A está em curso, aproveite, porque o lado B, o lado da provisão, o lado do sacrifício completo está em curso da mesma forma. Ele te alcançará. Por que a gente deve ter fé e não medo? Primeira coisa, a gente já falou, é que por causa da promessa de Jesus. A segunda, a gente deve ter fé e não medo por causa da presença de Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é o criador do mar. Jesus é o criador do vento. Jesus é o criador da tempestade. Será que a criação pode ser maior que o seu criador? De jeito nenhum. Óbvio que não. Será que o mar poderia derrotar quem o criou? Gente, aquele que criou todas as coisas estava dentro daquele barco. Aquele barco nunca poderia afundar com o criador de quem criou a tempestade, dentro estava. E Jesus nos prometeu algo também: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não vencemos porque somos fortes, nós vencemos porque o Criador está conosco. Eis que estarei convosco, enquanto o lado A toca, Ele está rebobinando o lado B. Entenda, Ele está conosco, inclusive na nossa obediência de levar os nossos Isaques a Deus. Ele está conosco, inclusive no momento do luto que a gente pensou que terminou, mas o luto, enquanto isso, um governador estava sendo forjado e uma humanidade estava sendo livrada da fome. Ele está conosco. Enquanto isso, Deus está trabalhando. E por que a gente deve ter fé e não medo? Por causa do poder de Deus. Veja bem, em Marcos, no texto de Marcos, existem 4 episódios que falam sobre o poder de Deus. O primeiro é esse que a gente acabou de estar explicando. É quando Deus tem o poder sobre a natureza. Ele tem o poder sobre a natureza. Quando eles chegam do outro lado da margem do rio, eles chegam em Gadara e lá tem um endemoniado. Quem é esse endemoniado? É aquele que ninguém conseguiu controlar. Correntes ele arrebentava como se fosse papel. É aquele que se chamava de legião, porque não tinha nome, eram muitos. Era a personificação do mal. E aconteceu algo muito interessante ali, porque Jesus atende um pedido, 3 pedidos daquele endemoniado. Aquele endemoniado perguntou primeiro para ele assim: vem cá, não nos atormente. Depois aquele endemoniado perguntou para Jesus assim: por favor, não nos mande para fora do país.
E por último, aqueles demônios falaram, nos mande para aquela manada de porcos. Aí eu fico te perguntando, por que Jesus atendeu o pedido do diabo? Dos demônios? E aqui para mim a resposta é óbvia. É para provar para o mundo inteiro que quem manda é Jesus. Os demônios ficam se Jesus permitir. Os demônios saem se Jesus mandar. Quem domina e tem poder sobre os demônios é Jesus. Quem tem as chaves da morte e do inferno é Jesus Cristo, o Senhor. Ele domina tudo, Ele tem todo o poder. Jesus tem o poder sobre a natureza, sim. Jesus tem o poder sobre o reino espiritual, sobre os demônios, sim. Mas continua o texto de Marcos, dizendo que um pouco mais à frente, Marcos capítulo 5 ainda, um pouco mais à frente, Jesus estava passando, e ele estava lá, em Cafarnaum, chega uma mulher e toca ele, a mulher com fluxo de sangue, doença que ninguém tinha conseguido curar, tinha pagado, gastado todo o seu dinheiro, ninguém curou aquela mulher, ela tinha que ficar reclusa, porque quem sofria de corrimento sanguíneo tinha que ficar reclusa. Ela foi meio que na camuflagem e tocou nas vestes de Jesus. Jesus parou e falou, alguém me tocou. Os discípulos falaram, mestre, como assim? Todo mundo te tocou. Não, tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude. Aí daqui a pouco aquela mulher ficou sem graça, foi em cima de Jesus e falou assim, fui eu, mestre, me perdoa. Ele falou assim, fica tranquilo, minha filha, fica tranquilo, a tua fé te salvou, pode ir, você está curada. Aquela mulher ficou curada de forma instantânea, sabe por quê? Porque Jesus não tem poder apenas sobre a natureza, Jesus não tem poder apenas sobre os demônios, mas Jesus tem poder também sobre as doenças. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é do Deus vivo, é do Filho de Deus, do Jeová Rafá. Ele tem a última palavra. Jesus tem todo o poder. Mas Jesus também tem todo poder, são 4. Por último, Jesus tem poder sobre a morte. Enquanto Jesus cura essa mulher, chega Jairo e pede ajuda para a cura da sua filha. Jairo, um religioso. Mestre, você pode curar? Vem depressa. Jesus se demorou para curar essa mulher. Veio um servo de Jairo e falou assim, não incomode mais o mestre, a sua filha já morreu. Jairo começou a chorar, Jesus olha para Jairo e fala assim, ops, não temas, crê somente. Não sei se Jairo enxugou as lágrimas naquele momento. Daqui a pouco Jairo entra Jesus com Jairo, a comitiva entraram na casa de Jairo, chegaram lá, já tinham as carpideiras, estavam chorando. Engraçado, aqueles que choravam pela religião, né? Porque eram pagas inclusive para isso. Quando Jesus falou assim, a menina não está morta, ela só dorme, aqueles que choraram começaram a rir. E aí eu vejo que muita gente que chora com a gente, mas que não está aliançado com o que Cristo faz e quer fazer. Quando Cristo nos manda para o outro lado, sabe o que esse povo faz? Ele ri da nossa cara. Eu te falo algo, saia daqueles que têm te influenciado, que não são de Cristo. Como eu tenho orado por isso, gente. Não estou dizendo que são gente ruim, não. Mas só que aqueles caras não podem ser aqueles que nos influenciam. A gente pode caminhar, mas não podem ser a nossa referência. Os mesmos que choraram, riram da palavra do Mestre. Jesus Cristo não falou para eles assim, ó, vocês não podem presenciar um milagre agora. Só entrou o Pai, os discípulos, Jesus olhou para aquele corpo gélido e falou assim, menina, levante. Talita, cumi. A morte saiu daquela menina, ela voltou à vida. Ela voltou à vida, ela voltou a viver. Olha que coisa incrível. Jesus não tem apenas poder sobre a natureza. Jesus tem poder sobre os demônios. Jesus tem poder sobre as enfermidades. E por último, Jesus tem poder sobre a morte. Ele é a ressurreição e a vida. Ele entrou nas entranhas da morte. Ele matou a morte. Ele ganhou vitória sobre a morte. E se levantou com o corpo glorificado. E promete para você que se você crê nele, você ainda que esteja morto, viverá eternamente. Que Deus maravilhoso! E você poderá olhar para a morte como o apóstolo Paulo olhou. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. O nosso Senhor tem poder sobre a morte.
E para terminar, já chamou o pessoal do instrumental aqui. A última pergunta. Jesus levanta, dá uma ordem para o mar se acalma, os caras loucos pensando que iam morrer, o mar acalma, os discípulos se entreolham, e aí vem a pergunta, primeiro foi a pergunta deles para Jesus, Jesus perguntou para eles, vocês não têm fé? Agora é a pergunta dos discípulos para os discípulos, um olha para a cara do outro e fala assim, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Que pergunta emblemática. Quem é este? E eu lhe respondo. E que a tempestade do seu coração entenda que enquanto isso, Ele está trabalhando. Quem é esse? Quem é esse? Esse é aquele que junto com o Pai e com o Espírito Santo, lá na eternidade, antes da criação do universo, traçaram um plano perfeito para a sua, para a minha, para a nossa vida. Este é aquele que no princípio criou todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, as coisas visíveis e invisíveis. Quem é esse? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é esse? Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é esse? Esse é o maravilhoso Deus, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quem é esse? Esse é o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. Quem é este? Este é o Messias prometido. Este é o Filho de Deus, que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, nasceu sobre a lei para ser nosso Redentor. Quem é esse? Esse é o pão da vida, essa é a luz do mundo, essa é a porta das ovelhas, esse é o bom pastor. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele é a videira verdadeira. Quem é esse? Este é o amado da nossa alma, este é a nossa alegria, este é a nossa herança, este é a nossa paz, este é a nossa justiça, este é o Filho de Deus que desceu da glória, entrou na nossa história, pisou no nosso chão, sofreu as nossas lágrimas, sofreu as nossas dores, sentiu a nossa dor e carregou os nossos pecados sobre o seu corpo no madeiro. Quem é esse? Esse é aquele que andou pelas ruas de Jerusalém, debaixo de uma multidão que gritava: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Este é aquele que foi pregado naquela cruz. Este é aquele que transformou aquele lugar de horror no instrumento da nossa salvação. Quem é esse? Esse é aquele que entrou nas entranhas da morte. Este é aquele que matou a morte. Este é aquele que ressuscitou gloriosamente. Este é aquele que está vivo pelos séculos dos séculos. Este é aquele que voltou para o trono. Este é aquele que está sentado hoje à destra de Deus e que o controle de tudo está nas suas mãos. Este é aquele que vai voltar pessoalmente. Este é aquele que vai voltar visivelmente. Este é aquele que vai voltar audivelmente, repentinamente, inesperadamente e gloriosamente. Quem é este? Este é aquele que vai se assentar no trono e vai julgar as nações. Este é aquele com quem você e eu vamos reinar para sempre e sempre e sempre, onde não vai ter mais dor, onde não vai ter mais lágrima, onde não vai ter mais luto, onde não vai ter mais tristeza, onde não vai ter mais pecado, e nós estaremos com Ele para sempre, desfrutando da sua glória. Quem é este? Este é o amado da nossa alma, este é a razão da nossa vida, este é o nosso glorioso Redentor. Este é aquele que diz para você e para mim hoje: você não precisa ter medo, você pode ter fé. Enquanto o lado A da sua vida está valendo, o lado B está sendo rebobinado. Enquanto isso, eu estou trabalhando. Aleluia! Glória a Deus! Enquanto o lado A está sendo tocado, enquanto a dor,
enquanto luto, as perguntas sem respostas estão em curso. Há uma conspiração de Deus ao meu e ao seu favor. Há um plano de Deus para a sua vida, para transformar uma geração. Enquanto o cortejo da morte, que acontece muitas vezes em obediência, acontece de um lado da montanha, há provisão de Deus do outro lado, que chegará até você e mudará a sua história. Enquanto o mar revolto te sucumbir, o mestre ainda está no barco e ele acorda devagar, e ele hoje, por essa manhã, dá uma ordem à sua alma dizendo: acalma a tempestade. Eu sou o Deus da tempestade. Eu sou o Deus que muitas vezes provoco ela. Eu sou o Deus que te tiro da escravidão para ser governador do Egito. Eu uso quem eu quero, do jeito que eu quero e da forma que eu quero. Quem é esse? Esse é aquele que rebobina a sua fita através do lado A. Quem somos nós? Nós somos aqueles que obedecemos e dizemos: realmente, em nada nós temos a nossa vida por preciosa, conquanto que obedeçamos e cumpramos aquilo que nos foi estabelecido, contanto que sabamos que Ele não nos quer o mal, Ele nos dá pão e não nos dá pedra. Quem somos nós? Nós somos filhos amados, redimidos, restaurados pelo sangue do Cordeiro. Quem somos nós? Nós somos o presente de Deus, que foi comprado por um alto preço, o sangue de Jesus. Quem somos nós? Nós somos os amados do Senhor, por quem Ele deu tudo. Quem é você e quem sou eu? Nós somos o sim de Deus para a história. Ele te ama, Ele me ama e Ele tem um plano para nós. Enquanto o mar revolto quer sucumbir, o mestre está no barco. Acorda devagar, e hoje Ele assim faz e dá uma ordem ao nosso coração: acalmem-se, eu estou no controle. Quem é esse? Esse é aquele que te garante de dentro da tempestade: ei, meu filho, olha para mim. Enquanto isso, eu, o Senhor, estou trabalhando. O Senhor te fala hoje, essa manhã, assim, ó. Presta atenção nisso. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Vamos cantar isso mais uma vez, diga. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Vamos falar isso de novo. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Hoje é amanhã de você receber um abraço de Deus. Se você hoje está passando pelo lado A da sua vida, e é difícil de enxergar o lado B, eu entendo isso, mas hoje você precisa de um abraço de forma tangível, dizendo assim: Senhor, eu vou continuar em obediência, eu vou ser como aquela rã, eu vou continuar nadando, sabendo que aquele leite vai se transformar em margarina. Se você hoje precisa de um abraço de Deus, fique de pé no seu lugar, dizendo assim: Senhor, estou aqui. Eu estou aqui, eu preciso que o Senhor cuide de mim, eu preciso que o Senhor me trate. Fique de pé rápido, por causa do nosso tempo. A gente precisa fazer algo hoje, aqui no Senhor. Todos de pé, não todos não, todos que querem esse momento. De pé, nesse momento. Nós vamos ser o braço da igreja hoje, de Deus para esse povo, amém?
Vocês estão vendo esse povo aberto? Tá todo mundo em pé aí? Olha só, eu quero que quem está sentado dê um abraço nessa pessoa agora e fique abraçado com ela. Fique abraçado, dizendo assim: calma, o Senhor está com você. E a gente vai cantar, você vai profetizar isso sobre essa. Gente, tem pessoas aqui, ó. Abraça isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Abraça essa moça aqui. Ninguém sem abraço, gente. Ninguém sem abraço. Ninguém sem abraço. Todo mundo abraçado. Ninguém sem abraço. Ninguém sem abraço. E a gente vai cantar para esse povo: não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Eu quero orar com você hoje também, aqui essa manhã, que quer começar uma vida nova com Cristo. Esse é o momento. Se você quer começar uma vida nova com Cristo, entregando o seu lado A e o seu lado B na mão dele, ore assim comigo no seu coração. Diga: Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, dedico minha vida a Ti. Toma conta de mim. Me muda, me transforma. Entra na minha vida, Senhor. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Você continua de olho fechado, cabeça baixada. Você orou comigo? Levanta sua mão lá em cima. Levanta sua mão lá em cima. Isso. Deus abençoe. Mais alguém aqui? Deus abençoe. Deus abençoe. Eu estou vendo você. Mais alguém? Deus abençoe. Eu estou vendo você. Mais alguém? Mais alguém aqui? Agora é o seu momento. É o seu momento. Se você está aqui hoje, essa manhã, e está voltando para os caminhos do Senhor, da mesma forma, levante sua mão lá em cima. Levante sua mão lá em cima. Eu quero te conhecer. Amém. Deus abençoe. Eu estou vendo você. Glória a Deus. Eu estou vendo você. Deus te abençoe, minha querida. Eu estou vendo você. Eu estou vendo você. Mais alguém aqui? Mais alguém? Glória a Deus. Que manhã gostosa. Oh, Senhor, muito obrigado. Olha só. Você que levantou sua mão, levanta mais uma vez lá no alto para mim, que eu quero orar com você agora. Isso. Isso. Deus te abençoe. Aqui, ó, dá um abraço nela ali pra mim. Obrigado. E ora com ela. Temos mais uma moça ali. Isso. É o momento que o Senhor está ministrando. Gente está dizendo sim pro Senhor. Isso é maravilhoso. Eu quero pedir para a igreja como um todo. Agora todo mundo vai ficar de pé e vamos estender a mão para esse povo. Senhor, por favor, cuida da vida desse povo, Deus. Esse povo precisa tanto de Ti, Senhor. Senhor, vem, Senhor, com tua presença, Senhor. Inunda o coração de cada um deles, Senhor. Que nesse momento de muitas vezes, muita dor, de muita gente aqui, a gente não consegue mensurar, mas o Senhor consegue. Nós pedimos algo até ousado. Quem somos nós para fazer isso? Mas que a Sua presença, que o Seu toque possa ser perceptível, de tal forma que isso gere consolo, Senhor. Por favor, Senhor, cuida desse povo. Esse povo que levantou a mão dizendo sim para o Senhor. Cuida desse povo. Cuida da Tua igreja, Senhor. Senhor, cuida da Tua igreja. Que essa percepção de que, enquanto isso, dois ambientes estão sendo forjados por Ti. O ambiente da preparação, que é o lado A, e o ambiente da provisão, que é o lado B. Enquanto isso, o Senhor está trabalhando. Que isso nos alcance, Senhor, no nome de Jesus. E que essa percepção, que não é uma promessa, é uma certeza de que o Senhor estará conosco todos os dias, desde a consumação, desde o início, Senhor. Essa percepção possa alcançar a Sua igreja essa manhã. Que saiamos daqui certo de que o Senhor está nos sustentando. Que saiamos daqui certo de que o Senhor está trabalhando.
cuida de nós. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de nós. E que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. No nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Gente, olha só, nós vamos sair cantando. Vamos fazer a inscrição para o Vida Vitoriosa, tá? Invisto em você. Não chore, quem cuida de você não dói.